Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver as orações subordinadas adjetivas. Só que para a gente lembrar, iniciar as orações subordinadas adjetivas, a gente tem que lembrar o que são os pronomes relativos, tá? Porque as orações subordinadas adjetivas, elas são iniciadas por um pronome relativo que normalmente é o quê? Então elas são ligadas às orações principais através do pronome relativo que ou um outro pronome relativo. Então, para a gente identificar e lembrar, ficar mais fácil, vamos lá. Bendita a lâmina grave que fere a parede. Para que a gente lembre o que são as orações, o que são os pronomes que vão ligar as orações, traz as febres loucas e breves que mancham o silêncio. Olha o que e o que, certo? Nas duas orações. A oração principal primeiro conjunto de oração seria bendita a lâmina grave. E a oração subordinada adjetiva que fere a parede. Na segunda, a oração subordinada seria que mancham o silêncio e a principal traz as febres loucas e breves. Perceba que o conectivo que em ambas orações pode ser substituído por o qual, que é um pronome relativo, ou as quais, também é um pronome relativo, respectivamente, sem alterar o sentido da frase. Esta é uma característica própria do que em relação ao pronome relativo. Então, o pronome relativo é o pronome que se relaciona, que se refere a alguma coisa que já foi dito dentro dessa oração, tá? Então, outra característica do pronome relativo é que ele se refere ao termo que o antecede. Veja, bendita a lâmina grave, que seria a mesma coisa que eu tivesse dito, a lâmina grave fere a parede. Então, bendita a lâmina grave que fere a parede, eu estou substituindo a lâmina grave pelo que, por isso é um pronome relativo. Traz as febres loucas e breves, que mancham o silêncio. Seria a mesma coisa, as febres loucas e breves mancham o silêncio. Então, esse que ele serve para substituir um nome ou um conjunto de nome. Lembrando que nome em português significa adjetivo, advérbio ou substantivo, certo? Então, são 3 elementos dentro do português que eu posso me referir utilizando nome. Então, o pronome relativo, ele vai se relacionar, né? Ele vai ser o caminho de relacionamento entre a oração principal e as orações adjetivas. Sendo que um pronome relativo, podemos afirmar que ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Então, para que eu perceba, eu identifique essa oração subordinada como adjetiva, eu preciso entender que esse que liga essas duas orações, a principal e a subordinada, ele tem função dentro dessa ligação de pronome relativo, ok? Na próxima aula, nós veremos que as orações adjetivas, elas se dividem, elas tomam posição de adjetivo e elas se dividem em restritiva e explicativa. Então, até a próxima aula.